Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Aleluia! Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, querido. Obrigada. Porém, vocês vão voltar. Lorena, Deus mudou a palavra. Você libera, né? Tá bom. Lucas 3. Acabou de mudar a palavra estava prontinha. Como é bom estar na dependência de Deus. Olha o que diz. Depois, Lorena, em outra oportunidade, eu dou aquela que você pediu, tá? Yasmin, você pega para mim, por favor, senão vai cair. Diz assim. No 15º ano do reinado do Império Tibério César, Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconides e Lisânia, tetrarca de Binelé. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes judaicos. Foi nesse ano em que veio uma mensagem do Senhor a João, filho de Zacarias, enquanto ele estava no deserto. Então João ia de lugar em lugar, em ambos os lados do rio do Jordão, pregando que as pessoas deviam batizar-se, para mostrar que haviam voltado para Deus e abandonado seus pecados, a fim de serem perdoados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: ouçam, estou ouvindo uma voz que clama no deserto. Prepara um caminho para o Senhor, através do deserto. Prepara um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterre os vales, nivele os montes, colinas, endireite os caminhos tortos e deixe perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todas as pessoas. João dizia a multidões que vinham para o batismo: filhos de serpente, vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se verdadeiramente para Deus? E por isso que estão querendo batizar-se? Primeiramente dê frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. E não pense que estão livres porque são da família de Abraão. Isso não basta. Dessas pedras do deserto, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado do seu julgamento está posto à raiz das árvores. Sim, todas as árvores que não der bom fruto será derrubada e atirada no fogo. A multidão perguntou: o que devemos fazer? Se alguém tem 2 túnicas, respondeu ele, dê a quem não tiver nenhuma. Quem tiver comida de sobra, dê àqueles que estão com fome. Amém? Pode deixe-se sentar. Vamos falar um pouco sobre avivamento, arrependimento, mudança, caráter. Eu quero começar a minha palavra definindo o caráter para vocês. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando para você. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando para você. Queridos, João, filho do Zacarias, não era nenhum homem importante, você pode perceber aqui na história. Não era presidente da República, não era ministro do STF, não fazia parte das grandes cortes. João não era governador, nem prefeito, nem vereador, nada. Ele era o João, filho do Zacarias.
É a única descrição que você vai encontrar de João nesse capítulo, era que ele era filho do Zacarias, escolhido por Deus para preparar o caminho para a volta de Cristo. E aí? O Senhor tem nos escolhido para isso. Ontem estava eu estudando, quando o Senhor me incomodou e eu parei de estudar. E o Senhor falou comigo para ouvir uma palavra do mesmo pastor que pregou porque Uzá morreu. Davi, não lembro o sobrenome dele. Ele fala sobre sair da zona de conforto. E o Senhor começou a me incomodar sobre isso. E há um tempo eu estou sendo bombardeada por Lucinho Barreto também. Que você que gosta de ouvir pregação, vai para o YouTube e põe o nome desse pastor, Lucinho Barreto. Loucos por Cristo. E o Senhor tem me incomodado nesses dias por fazermos coisas diferentes para Deus. Preparar o caminho para Ele chegar. Jesus está voltando. E Ele não vai buscar a igreja da forma que ela está. A igreja está totalmente suja. A igreja está preocupada com muitas outras coisas, menos em atrair a presença de Deus. Menos em atrair a Shekinah de Deus. A igreja está preocupada em fazer eventos mega, power, ultra potente. Mas a igreja não está preocupada em trazer a glória de Deus. E o Senhor começa a chamar João e fala para ele: olha, é o seguinte, eu estou chegando e eu preciso preparar o caminho. Do jeito que está, não dá para eu passar. Prepara o caminho. Os vales têm que ser aplainados, os montes endireitados. E Deus está chamando eu e você para preparar o caminho para Ele nesses últimos dias. Nós não vamos preparar o caminho sem fazer a diferença. Como que eu vou arrumar o meu quarto no escuro? Pega seu quarto bagunçado, desliga a luz dele e comece a arrumar. No outro dia, você liga a luz e sai procurando aquilo que você guardou quando o seu quarto estava escuro. Você não acha isso em 2 minutos. Você vai demorar um tempo para achar algumas coisas. E a nossa nação está no escuro. Ah, Larissa, a política não tem mais chance. Não tem mais chance para o Brasil? Tem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua o quê? Terra. Sabe quem que é o povo? Você e eu. Mas estamos na zona de conforto. Afinal, estamos no comodismo, na religiosidade. A igreja é muito boa. A igreja tem ar-condicionado. Nunca fomos perseguidos por falar do amor de Cristo. Alguém que já foi perseguido? Nunca fomos. Não sabemos o que é ser perseguido. A igreja brasileira não sabe o que é ser perseguida. A igreja brasileira ela é livre. Só que ela não aproveita a liberdade que Cristo deu. Sabe por que a igreja brasileira não aproveita essa liberdade? Porque ela está preocupada com o carro que ela vai comprar, com o relógio que ela vai usar, com o tênis que ela vai usar, com o computador que ela tem, se ela tem um iPad ou sei lá. Essa é a preocupação da igreja brasileira hoje. E quando muito, ela vem na Santa Ceia e ainda reclama do tempo que a igreja, que o culto está delongando. Ou se o louvor não canta aquilo que o seu coração quer ouvir, porque, me desculpe, nós não estamos aqui para agradar o seu coração, nós estamos para agradar o coração de Deus. Como essa palavra não está aqui para agradar nem o meu coração, e nem o coração da nossa liderança, e nem o seu, está aqui para agradar o coração de Deus. A
A igreja brasileira não sabe o que é ser perseguido pelo amor de Cristo. A religiosidade tem nos matado, dia após dia. Venho ao culto todos os dias. Tenho cheiro de crente, tenho cara de crente. Ando como crente, mas eu não tenho Cristo. Cantamos. Nunca mais serei mais o mesmo. Será que não seremos mais o mesmo? Deixa o pecado bater na sua porta para você ver se você não vai ser mais o mesmo. Deixa o pecado vir. Se você vai falar assim, peraí, ó, Deus, segura aí. Eu vou pecar, daqui a pouco a gente conversa de novo. Fala por mim. Muitas vezes pecamos, isso dói no nosso coração. Não sou super mulher. Muitas vezes pecamos, eu olho e falo, Deus me perdoa, porque eu errei. Como assim, Deus? Eu não podia ter feito isso, mas por que aconteceu? Deus fala, porque a sua carne é fraca, você está precisando de se encher mais de mim. Quantas vezes eu estou dirigindo e eu perco a paciência, e eu estouro. Na mesma hora o Espírito Santo fala assim, ué, sua carne está viva, hein? Eu falo, está vivinha, né, Deus? Então vou morrer, vou matar ela agora? Quantas vezes o Senhor me fala, mata a sua carne, porque ela está viva, ela está gritando. A carne grita. Mas, falamos assim, Deus, espera aí, isso aí é normal. Enquanto na palavra de Deus, lá em Coríntios fala, não se conformeis com esse século, mas transformarmos, Romanos 12, 2, mas transformarmos pela renovação que há em vossa mente. Não se conformeis com esse século. Gente, não está normal o que está acontecendo em Goiânia. Larissa, mas está morrendo é traficante. Querido, será que esses traficantes conheceram a Deus? Será que algum deles passou por você e você falou para ele que Jesus não amava? Esses dias eu levando minha avó na fisioterapia, estava eu e meu primo, e minha avó demorando, e aquele trem, um sol, estava lá no iogue. Aí, de repente, eu ouço um grito. Falei, o que é isso? Virei para o Matheus e falei assim, Matheus, o que está acontecendo? Falei, primo, vamos lá fora ver? Uma família desesperada. Uma família tinha acabado de perder um parente, e as filhas estavam lá, visitando a mãe quando a mãe faleceu. E eu falei, Deus, eu preciso de fazer algo. Falei, sabe de uma coisa, Matheus? Vamos ali orar com esse povo? Uma estava desviada, a outra era crente, uma lá estava com o santinho na mão. E eu comecei a falar de Jesus para eles. Algo foi plantado no coração daquele povo. E você? Está muito bom, né, nossa vida? Nosso comodismo está muito fácil. Eu venho na igreja, finjo que choro, ou choro porque as canções tocam no meu coração, finjo que mudei e vou embora. Querido, arrependimento sem mudança não muda a sua história nem a minha. Arrependimento sem mudança não faz um efeito. Como é que nós vamos falar de avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, se estamos preocupados em atualizar o nosso Facebook durante o culto? Como é que vamos falar do avivamento que começou lá na Rua Azusa? Gente, o avivamento começou numa rua pequenininha, numa casa. O avivamento começou lá. Esse avivamento que o Brasil vive, que o mundo vive, começou na Rua Azusa. Se você não sabe de onde veio o batismo do Espírito Santo até você, que está na Bíblia, esse avivamento começou na Rua Azusa, há 100 anos atrás. Quando a Assembleia de Deus, em Belém, fez 100 anos, foi lá que chegou o avivamento. Foi o primeiro lugar do Brasil, Belém do Pará,
de Belém do Pará chegou em mim e você o avivamento. Por que não falamos mais de avivamento em nossas igrejas? Por que falamos, Larissa? A fé, a graça. Eu posso pecar porque tem a graça. Eu fui salvo mediante a graça, uma vez salvo, para sempre salvo. Queridos, na Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Não é aquele que desviar e ficar lá, aí no último momento fala assim, vou perseverar até o fim. Quantos estão perseverando até o fim? Quantos estão perseverando de fato até o fim para receber a coroa do Senhor? Isso é misericórdia, sim. Nós somos alcançados pela graça, maravilhosa graça que me alcançou e te alcançou. A misericórdia dele me alcançou e te alcançou. Mas nós estamos abusando dessa graça e dessa misericórdia. Estamos literalmente abusando. Religiosidade mata. Religiosidade leva ao costume. Costume farisaico. Eu oro nas praças, eu grito, eu falo em línguas. Para as pessoas verem que eu sou crente. Mas dentro do meu quarto, eu fecho a porta e vou ver pornografia. Dentro do meu quarto, eu fecho a porta e vou ouvir música do mundo. Na Bíblia fala que se aquele que te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se te pedir a túnica, também dê a capa. Se demandar contra ti uma face, dê a outra. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que não estamos vivendo isso. Ainda bem que Deus falou para dar a outra, porque Deus sabia que nós íamos ser muito falsos. Desculpa pela palavra pesada, igreja. Mas eu não fui chamada para ficar falando, passando a mão na sua cabeça. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na Bíblia, quando Jesus pegou a cruz para seguir, para ir até a morte, será que ele falou assim, pai, está pesado, eu vou parar, não vai valer a pena. Pai, sabe de uma coisa, eu vou desistir. Ele não fez isso, ele foi até o fim. Ele foi até o fim por mim e por você. Ele foi até o fim, porque ele olhava e falava assim, vai valer a pena. Aí quando a cruz começa a pesar, você, Deus, está difícil demais. Aí você não se contenta em sentar, você vai e chama seu amigo, está difícil, vamos sentar aqui. Está difícil ser crente. Está difícil ser crente, Larissa. Meu namoro está difícil de ser um namoro santo e separado. Queridos, é difícil, nós sabemos que é difícil, mas há algo que é maior, temor do Senhor. Não troque uma noite de prazer pela presença de Deus. A presença de Deus, ela vale muito mais do que uma noite de prazer. O pastor não está vendo, então eu posso ir para as boates e dançar a noite inteira. Olha, toma ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Aquele que bebe o vinho e come do pão indignamente será réu do seu próprio corpo. Queridos, isso tudo está na Bíblia. Eu não estou inventando nada. Se você não lê a Bíblia, comece a ler. Que cristianismo é esse que nós temos vivido? Por que nossas igrejas não estão cheias? Porque não temos show megalomaníacos? Por que a igreja não está cheia? Aonde estão os nossos amigos? Larissa está viajando. Tem muitos que não viajaram, estão na igreja, estão em Goiânia. Essa semana eu vivi algo que me marcou profundamente. Uma menina de 14 anos morreu em um acidente. E eu ouvi o grito da mãe. Desesperador. 14 anos. E conseguiu influenciar uma galera na igreja que ela fazia parte. Mas o que me marcou foi aquele grito de dor de uma mãe. E vendo aquele grito, eu comecei a pensar a minha vida.
E comecei a pensar também, depois, como é que o Senhor fica quando nós saímos do caminho que Ele tem para a gente. Será como é que fica o coração do Senhor? Quando abrimos mão do sonho que Ele, nos sonhos dEle, dos planos dEle para a nossa vida, para viver os nossos sonhos, os nossos planos, o meu umbigo. Ah, Larissa, eu tenho que correr atrás do meu dinheiro. Ah, Larissa, estou cansado. Não dou conta. Já falei isso muito. Um dia, no início, tem uns 2 meses isso, achando que eu estava super crente. E achando que eu estava assim, né? Por cima de todos, não precisava de fazer parte mais de grupo familiar. Graças a Deus que o Senhor me corrige e usa pessoas para me corrigir com amor e para falar com amor. E a Lorena chegou e o Senhor a usou na minha vida. Nesse dia Deus me deu um tapa na cara. Não na hora que ela me falou, depois. Por quê? Ela virou e falou assim: Larissa, o pessoal está falando que você não está indo no grupo familiar. Lidiane também já tinha falado para mim. E você não está mexendo mais com liderança dos pré-adolescentes. Aí a santa, né, virou e falou assim: graças a Deus. Lorena levantou e foi lá para frente e sentou. Na hora o Espírito Santo falou assim: o quê? Eu parei e falei: o quê, Deus? Que eu falei? Graças a Deus que eu tinha saído da liderança. Na mesma hora veio aquele assim, ó, tum! Mata essa carne sua, Larissa. Depois terminou a escola. Lorena, vem cá. Você lembra disso, amiga? Lembra, né? Pedi perdão para ela. Sabe por quê? Eu estava na religiosidade, isso estava me matando. Estava tão bom. Mas o Espírito Santo falou assim: eu não te chamei para a religiosidade. Eu te chamei para transformar uma geração. Eu te chamei para preparar o caminho. Eu te chamei para dar frutos. E frutos dignos de arrependimento. Eu te chamei para ser princesa no meio de um povo e destruir todos os inimigos diante de ti. Eu te escolhi. Não temas. Cadê os seus frutos? Aonde estão os seus frutos? Será que esse ano você tem algum fruto para o Senhor? Ou você está preocupado com outras coisas? Espera aí. Esse ano não, mas em 2008 eu ganhei um amigo meu para Jesus. Tá bom. Você consolidou ele? Por que os nossos grupos familiares virou um momento de descontração? Aonde estão os nossos frutos? O machado está posto e a árvore que não der fruto vai ser cortada. Misericórdia, eu não quero ser cortada. Você quer? Eu não quero ser cortada porque eu não estou dando fruto. Eu quero dar fruto. Eu quero dar fruto. E você? Por que clamamos tanto por glória, por Shekinah, mas não pagamos o preço por essa glória? Há quanto tempo não jejuamos? Jejum não é para você ganhar um carro novo, uma casa nova, passar num concurso. Minha mãe, minha filha, vou fazer jejum para você passar no concurso. Eu falei: não, mãe, não precisa fazer jejum. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai me dar. Na hora certa. Jejum é para matar a nossa carne. Sabe por que sua carne está tão viva? Que você não para nem para matar ela. Na verdade, não paramos nem para ler a Bíblia. Se perguntar para você o que está escrito em João 1, você não sabe. Aí na Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos? Conhecereis a verdade vos? Por que nós não somos livres? Mais à frente fala que Cristo em mim é a esperança da glória. E fala mais: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Por que o crente desvia tanto então?
Porque nunca foi livre, nunca conheceu a verdade. Nunca. Nunca. É impossível alguém ter um encontro face a face com Ele e não ser totalmente modificado pela glória dEle. É impossível. Zaqueu, quando o Senhor falou com ele, o caráter dele foi mudado. Daquele dia em diante, o caráter dele mudou. É impossível você andar com Deus e não parecer com Deus. Ah, Larissa, eu desviei porque você sabe, né? O meu pastor não foi atrás, o meu líder não foi atrás. Eu desviei, não tive apoio. Você quer um maior apoio que esse daqui? Você quer um maior profeta que a Bíblia? Todas as suas dúvidas, todos os seus porquês, tudo está aqui, querido. Abre. Tem um trabalho de abrir. Não abre no iPad, não, no iPhone, não abre lá, não abre a Bíblia para você sublinhar o que Deus está falando com você. Tu és geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, raça eleita, sacerdócio real, povo santo. Não estão fazendo jus de nenhum nome desse. Deus não tem avivamento só para Belo Horizonte. Deus não tem avivamento só para as outras cidades. Deus tem avivamento para a Catedral da Família, através da minha vida e da sua vida. É tão difícil. Quando olhamos para a juventude, não vemos os frutos. Deus me deu o presente de liderar 5 anos os pré-adolescentes. Acho que foi 5 anos. Hoje eu vejo os meus frutos. Eu olho na minha faculdade, gente, semana retrasada eu tive o maior presente. Teve uma época que nós usamos Santidade ao Senhor, não sei quem lembra. É de uma época bem antiga. E o Jean pôs todo mundo para usar, Santidade ao Senhor. E eu comecei a usar esse negócio. E fui para a escola, e fui. Aí nessas idas, lá no colégio colocaram meu nome de Santidade. Oh, peso. Beleza, né? E formei tudo esses dias, uma amiga. Entrou no MSN e falou assim, santidade? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aonde surgiu? Eu falei, Rafa, santidade, que bom te encontrar. Eu falei, o que foi? Santidade, estava com saudade. Naquela época o senhor me marcou. Aí eu falei, seu irmão? Meu irmão suicidou. Estudou comigo, fez direito comigo. E todos os dias eu olhava para o Tarcísio e eu falava, gente, esse menino está precisando de ouvir mais de Deus. Mas eu ficava assim, será que é o Tarcísio? Será que não é? Aí eu vi uma foto dele e falei, gente, era um menino. Era um menino. Eu marquei a vida dele lá na 8ª série. Mas eu podia ter marcado ele. Podia ter falado de Jesus. Naquele dia que a gente estava junto nas aulas. Isso doeu no meu coração. Porque estamos acomodados. Porque não estamos preparando o caminho para o Senhor chegar. E Ele está voltando. Os céus anunciam. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. A criação está gemendo para que você se manifeste. Para que você se manifeste. Para que você comece a falar dessa fé sua inabalável. Para que você comece a falar desse amor que te alcançou. Para você falar desse Deus que te alcançou. Sabe quando Deus fala assim, olha, vocês irão fazer obras maiores do que eu faço? É você falar o que Ele fez na sua vida. Olha, eu estava perdido e fui achado. Ele me achou no lamaçal e hoje eu estou aqui. O seu testemunho. Benihim escreve isso. Isso me pôs, bem-vindo Espírito Santo. Isso me deixou louco o dia que eu li isso.
Ele falou: olha, Deus te falou que você vai fazer obras maiores do que Ele fez. Porque você pode falar: eu era, e hoje eu fui alcançado. Mas Deus entrou na minha vida. Mas Deus, eu estava perdido, mas Deus, e todas as vezes vamos ouvir: mais Deus. Eu estava morrendo no ventre da minha mãe, mas Deus. Não era para mim estar aqui hoje, queridos. O inimigo tentou tirar minha vida de todas as formas. Era para mim ter raiva do meu pai, porque meu pai era um alcoólatra. Era para mim não amar a família do meu pai. E o Senhor me deu o melhor pai do mundo, mesmo na época que ele era alcoólatra. Eu tive um pai presente, que me ama. Mas Deus entrou na minha história e mudou a minha vida. E mudou a vida do meu pai. E hoje meu pai é um pastor. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou filha do Rui Diogo Lima. Eu tenho orgulho de falar que eu sou filha da Lúcia. Mas Deus, essas são as obras maiores que você pode fazer. O seu testemunho pode transformar a vida. Por que não tem transformado? Por que não transformamos a nossa geração? Por que todo sábado saímos aqui e vamos comer uma pizza e não vamos falar de Jesus? A começar de mim. Isso está no meu coração pulando ultimamente. Hoje no cursinho, no meio da aula, a gente saiu para o intervalo, nunca conversei com a mulher. E o Senhor me pegou para conversar com a mulher. Ela abriu o coração dela, bluf. Em 10 minutos a mulher vomitou em mim tudo que ela estava sentindo. E uma frase que ela disse: Larissa, eu fiz de tudo. Eu falei: sim, mas não desiste. Deus vai trazer de volta a sua família. É para isso que Deus te chamou. É para você chegar no povo e as pessoas olharem para você e falar assim: o que você tem? Como é que é? Você tem algo diferente? Você tem uma luz? Porque na Bíblia fala que vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada mais serve, para não ser lançado fora e pisado. Nós temos o pré-sal, mas enquanto o Senhor nos chamou para ser sal. Estamos preocupados com tantas coisas, mas não estamos preocupados em ser sal, em causar sede na humanidade. O cristianismo está crescendo. Bom, ele pode até crescer, mas quantos estão salvos? Quantos conheceu a verdade? O cristianismo, ele vai crescer à medida do conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós gastarmos tempo de joelhos no chão e começarmos a orar pela igreja perseguida. O Brasil está crescendo no cristianismo, queridos, mas existe muitos que não conhecem a Deus. Não é fora do Brasil não, tá? Comece a andar nas comunidades ribeirinhas. Vai lá para Manaus. Vai lá para você ver. Tem tribos que não ouviram falar de Jesus. Sai dessa zona de conforto. Será que você pode sair dessa zona de conforto hoje? Ou será que o Senhor pode passar a enxada e começar a cortar você porque você não está dando fruto? Será que o Senhor pode começar a passar a enxada aí agora em você? Você não está dando fruto, para nada você serve. Você não é sal. Você está podre por dentro. Por fora está lindo. Por dentro um pão bolorento. Por dentro está questionando: Deus, mas como é que é? O Senhor existe mesmo ou não existe? Porque eu estou orando, te buscando. Enquanto estivermos preocupados com o nosso iPad, com o nosso tênis de marca, com o nosso carro zero, nós não iremos impactar a nossa geração. João
não tinha cargo nenhum. Vou repetir, João não tinha cargo nenhum. A única coisa que ele sabe é que ele era filho do Zacarias, mas ele preparou o caminho. Ei, você que não precisa de ter cargo para falar de Jesus, não. Não precisa. Você precisa de ter coragem para falar dele. Você precisa de ter amor. Você precisa de ter amor por almas. Por almas. Deus, eu quero almas. Deus, eu preciso de almas. Deus, me dá almas, senão eu vou morrer. É isso que você precisa. É disso que você precisa. Olha, não é fácil largar. Eu olho para o meu tio Rondon e eu vejo nele algo que na hora eu falo, mas meu tio está doido. Ele vai largar uma empresa tão grande como a Sofiltros. O que passa na cabeça do Mendanha? Passa uma coisa, amor por almas. Hoje eu olho para o meu tio, eu vejo nele um sorriso que eu não via quando ele estava em Goiânia. Um amor que eu não via quando ele estava em Goiânia. Sabe o que está fazendo a diferença? Deus, me dê almas. Me dê almas, Deus. Será que você pode pedir isso para o Senhor? Eu quero preparar o caminho. E você? Anderson, pode soltar aí. Queridos, eu queria que vocês assistissem esse vídeo e fossem confrontados. Quando eu estava lá em casa, antes de vir, faltavam uns 20 minutos. O Senhor me fez ligar meu computador e ver esse vídeo. Se o mundo te odeia, lembre-se que me odiou primeiro. Se você pertencesse ao mundo, ele te amaria. Mas você não pertence ao mundo. Eu te escolhi para fora do mundo. Por causa disso, o mundo te odeia. Precisamos negar a nossa própria vontade, negar a vontade do nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, andando como Ele andou, colocando os pés onde Jesus colocou os pés dele. Assim, ali mesmo, no seu trabalho, quando as pessoas vêm e vão, e você permanece acomodado, imaginando que não precisa compartilhar com elas o evangelho da salvação. Ali quando a sua vontade diz, fique quietinho, não fale nada, não se preocupe. Ali quando a sua vontade diz para você ficar aquietado, conformado com a situação, você precisa negar essa sua vontade e se levantar como arauto do Senhor no lugar do seu trabalho e proclamar o evangelho que pode salvar a vida daquela pessoa, dizendo, sim, Senhor, não a minha vontade, não o meu comodismo, não o meu conformismo, mas a tua vontade seja feita. E a tua vontade me diz que eu devo ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou cumprir o teu propósito, eu vou cumprir o teu chamamento, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A igreja livre precisa aprender que nós somos salvos para viver e para morrer por Cristo. Nós não estamos dispostos a morrer por Cristo. Nós não estamos dispostos a passar nenhum risco por Cristo. Os nossos irmãos estão sendo tomados de assalto, estão sendo barrados das suas vidas, em suas famílias, e nós não queremos ouvir falar sobre a igreja perseguida. Mais de 250 milhões de cristãos em mais de 60 nações vivem sob perseguição. Em 29 de outubro de 2005, Noviana Malev estava indo para a escola cristã com 3 amigas. Elas foram atacadas por 2 homens com um facão. Apenas Noviana sobreviveu. Narata Navak tinha 10 anos quando sua casa foi bombardeada por ela ser cristã. Your
ficaria firme em Cristo dentro de qualquer situação? Mesmo se eles me matarem, não deixarei Cristo. I give you control, because you live from the inside out. Oh, let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine where all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Oh, my soul cries out, Lord. Você é suficientemente maduro para morrer por mim. Você é suficientemente, você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim. John Knox, o reformador da Escócia, dizia: Deus, dá-me as almas da Escócia ou eu vou morrer. Zinzendorf, o grande missioneiro alemão, dizia: Deus, a ti te entrego a minha esposa, os meus filhos, me dá alma. Você tem que ter um desespero dentro de você. Você tem que ter uma inquietação pelas almas. Você tem que respirar. Salvação, 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 salvação. Não me dê dinheiro, não me dê roupa, não me dê nada. Eu quero Deus, quero Deus, me dá Deus. Your light will shine where all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Oh, my soul cries out, everlasting. Your light will shine where all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Oh, my soul cries out from the inside out. Oh, my soul cries out. São tantos os que têm morrido e que são desconhecidos de mim, de você. Nós não sabemos os nomes dessas pessoas, mas essas pessoas, ainda que não sejam conhecidas de nós aqui, elas são muito bem conhecidas nas regiões celestiais, porque elas têm feito dia após dia a vontade de Deus. Lembre-se daqueles em prisão como se você fosse seu companheiro de cela, e daqueles que estão sendo maltratados como se você mesmo estivesse sofrendo. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. O Senhor te escolheu, jovem. Pode subir. O Senhor te escolheu para trazer a arca da aliança. Mesmo que os seus ombros estejam doendo, traga a arca. Se eu e você começar a pedir almas, 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 essa igreja não vai suportar. Essa igreja vai ser cheia. A promessa do Senhor para a Catedral da Família é que ela seria uma igreja de jovens. E vai começar de mim. Porque eu quero dizer essa noite, mais uma vez, eis-me aqui. Eu estou disposta
E o Senhor sabe disso. Abrir mão de ter um título de procuradora federal, de ser delegada federal, que é o meu sonho, de ter mestrado, doutorado, pós-doutorado na minha área. Nessa noite, eu ponho tudo no altar do Senhor. Mas eu quero almas. O meu namoro, ele não tem que ser maior que Deus na minha vida. Porque o dia que ele tomar o lugar do Senhor na minha vida, eu também abro mão dele. E quem me conhece sabe que eu sou louca por Deus. A começar de mim. Eu queria convidar você que está disposto a fazer isso. Meus olhos secarão, A se colocar no altar dele. meu coração A colocar os sonhos de ter um título de doutor, de pós-doutor, de mestre no altar. Mas eu quero ser conhecida como adoradora. Eu quero ser conhecida como uma mulher que impactou uma geração. de uma paixão. Porque eu sei que quando eu colocar no altar do Senhor, Ele me dá quando eu menos esperar. Ah, Larissa, você está pondo porque você vai ter de volta. Não. Eu estou pondo porque eu amo o Senhor. Nenhum cargo é maior do que a glória do Senhor na minha vida. Nenhum dinheiro, nenhum carro zero é maior que o Senhor na minha vida. Será que você está disposto a fazer isso essa noite? A se curvar aqui no altar e colocar na presença do Senhor isso? Eu quero almas. É almas que movem o meu coração. Queridos, o coração de Deus não move pelo seu título. O coração de Deus se move por almas. É para isso que o coração do Senhor se move. Não é pelo seu carro zero que o coração dele se move. Não é pelo seu tênis de marca. Não é pelo seu celular de última geração. Mas é por almas. É pelo mendigo que está perdido e você não fala de Jesus. Glória a Deus. Deus está levantando você, jovem, para isso. É almas. Eu podia pregar a noite inteira para vocês e fazer músicas que vão mover o seu coração. Isso não move o coração de Deus, mas é o seu arrependimento por mudança que move o coração de Deus. Só eu e você. É por almas que queimam o coração de Deus. Só eu e você. Oi, canteremanas. Hadesindere, canteremanas. Oh, canteremanas. Por toda a eternidade. Incendeia a nossa geração, Deus, através de nós. Deus, nós não queremos os nossos títulos. Eu coloco no teu altar, Senhor. A começar de mim, Senhor. Eu ponho no teu altar, Senhor, todos os meus sonhos, os meus anseios, o meu desejo de ser delegada, o meu desejo, Senhor, de ser reconhecido pelo cargo mais alto e elevado da sociedade. Isso não move mais o meu coração. Isso não é o que eu mais quero. Mas essa noite, Deus, eu ponho no teu altar todos os meus sonhos. Tudo que me afasta da tua presença, Senhor, eu coloco no teu altar. Mas eu te peço, me dê almas. Me dê almas como as areias do mar. Me dê almas, Deus. É almas, Deus. Deus, gera em mim, Senhor, Pai, um novo fogo, Senhor. Um fogo, Deus, que começou em 98 e que vem contagiando e que vem queimando. E que o Senhor está se reacendendo em mim, no meu coração, Deus. Chega, Deus, de sentar nesse banco, Senhor, e não fazer a diferença na minha igreja, Deus. Não é os títulos que vai me fazer melhor ou maior.
Não é o título, Senhor, mas é, Senhor, a tua presença em mim. É a tua presença no meu coração. É a tua presença, Deus. Oh Deus, ensina a igreja brasileira a te adorar, Senhor. A começar de mim, Senhor. Oh Senhor, a começar da minha vida um novo tempo, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Levanta missionários, Deus. Levanta pessoas dispostas, Deus, a falar do Senhor. Abre mão do comodismo, Senhor. A chorar com os que choram. Até, Senhor, compaixão, Senhor, por os mendigos, Deus. Nós oramos pelos mendigos de Goiânia, pelos mendigos do Brasil, Senhor. Oh Deus, pelos viciados em drogas, Senhor. Nós oramos por eles essa noite, Deus. Nos dê, Deus, eles, Deus. Nos dê, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Nos dê, Senhor, a oportunidade, Senhor, de falar cada dia mais o teu amor. Oh Senhor, que possamos abrir mão da nossa cama quentinha, do nosso cobertor, Senhor. Enquanto em Goiânia, Senhor, lemos em jornais que mendigo morreu de frio. E quando dizemos que temos um evangelho crescendo, Senhor, mas que evangelho é esse? Não temos compaixão do pobre, do necessitado, da viúva e do órfão. Gera em nós esse amor, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.